Tudo bem, pessoal? Boa noite. Mais uma aula nossa no EAD, tá? Então esse vídeo, acho que é a terceira aula nossa, né? Eu vou postar lá na plataforma, depois lanço para vocês também no WhatsApp. Amanhã eu fico à disposição e conversando com vocês, tá certo? Boa noite a todos e vamos lá então, tá? A aula de hoje é bem tranquila, bem light, né? Daqui para frente os nossos temas são bem tranquilos. Então a gente não precisa ficar se aprofundando nem discutindo nada de muito complexo, beleza? Só destacando que o prazo para vocês me apresentarem um trabalho, o segundo trabalho que era sobre o Covid, eu acho que era até amanhã, era até amanhã. Então a gente alastra ele até domingo, Dia das Mães aí, para que vocês me enviem. Poucos alunos enviaram até agora. E eu vou lançar as notas no Jacad a partir de amanhã, com os trabalhos que eu já tenho. Eu vou lançando aqueles que não me mandaram o trabalho, depois eu vou lançar até domingo, senão vocês vão ficar sem nota. Então me mandem o trabalho do Covid. Quem não fez o primeiro trabalho lá, também me mande, venha falar comigo, beleza? Então na aula passada nós falamos, né, sobre a crise do Covid e os direitos humanos, foi a questão do trabalho que nós fizemos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre direitos humanos, direito humanitário e direito dos refugiados. E na outra aula de semana que vem a gente fala sobre proteção regional e multiculturalismo. A gente está bem tranquilo quanto à nossa ementa e quanto aos nossos conteúdos, beleza? Então na aula de hoje, direito internacional dos direitos humanos, o direito humanitário e o direito internacional dos refugiados. O que são esses três itens, né? Na verdade, eu gosto de dizer que eles são mecanismos ou vertentes, né, que a gente pode dizer que são proteção aos direitos humanos em temáticas internacionais. Então, quando especificamente a gente vai falar de alguma problemática, alguma temática que, por sua natureza, tem caráter internacional, a gente depois vai ver alguns exemplos ali como guerra, refugiados, né, tráfico internacional de pessoas ou de drogas, que são assuntos relacionados ao âmbito internacional por sua natureza. Então a gente fala que tem algumas normas específicas para estes casos. E aí eu gosto de dizer que são as normas de proteção aos direitos humanos em temáticas internacionais, tá? Nós temos uma divisão que foi feita por Calçado Trindade, depois vocês vão conhecer um pouquinho mais ele, que ele divide então essa proteção aos direitos humanos em temáticas internacionais em três vertentes. Quais são as vertentes? Direito internacional dos direitos humanos, o direito humanitário e o direito internacional dos refugiados. Então esses três itens são as três vertentes de proteção internacional de toda pessoa ou proteção aos direitos humanos em temáticas internacionais, beleza? O direito internacional dos direitos humanos, de uma maneira geral, é o que protege toda pessoa como cidadã, toda pessoa como ser humano e os seus direitos básicos. O direito humanitário, ele vai proteger principalmente quando a temática é combates, conflitos, guerras armadas e assim por diante. E por último, o direito internacional dos refugiados são as normas que falam especificamente sobre quais são os direitos e quais são as proteções para os refugiados, quem são os refugiados e assim por diante. Então essas três vertentes, né, combates, refugiados e o direito internacional dos direitos humanos de uma maneira geral, são as três vertentes que integram a proteção aos direitos humanos em temáticas internacionais, beleza? Essas três vertentes, ela foi assim delimitada em três vertentes por Calçado Trindade, tá? É um constitucionalista e ele, para facilitar o entendimento de cada uma das normas, onde ela se encaixa e para quem ela se aplica, ele acabou dividindo nessas três vertentes, que não é pacífico, não é exclusivo, não é acabado, né? Ainda há muita discussão quanto a isso, mas são três vertentes que fica mais pedagógico, mais didático para a gente estudar, beleza? A gente tem que partir também do entendimento de que todo humano possui personalidade nacional, personalidade jurídica. Lembra quando a gente fala em direito civil, personalidade da pessoa, quando nasce tudo, nasce morto e assim por diante, né? E no meio internacional, toda pessoa também tem a sua personalidade internacional.
E assim ela vai ter direitos e deveres no âmbito internacional, no âmbito nacional e assim por diante, tá? Então, a gente parte desse princípio, a gente entra na divisão que o Calçado Trindade faz sobre essas três vertentes de direitos com problemáticas internacionais, tá? E a ideia é a gente discutir nesse momento, não de uma maneira universal ou geral, os direitos à vida, à segurança, ao trabalho, né, uma vida digna e tal, e sim debater sobre pontos específicos no âmbito internacional, então, conflitos, refugiados, né, tráfico internacional de pessoas, tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, contrabando, a própria Covid-19, que agora apresenta-se como um problema internacional, e assim por diante. Beleza? A nossa primeira, então, é de uma maneira geral, tá? Direito internacional dos direitos humanos. Então, esse é o direito internacional, esse é o direito humano que a gente já fala de uma maneira geral, que é proteger e promover a dignidade humana, os direitos mínimos, os direitos básicos e assim por diante, de todas as pessoas. Nós temos as nossas regras nacionais na Constituição, nós temos a Declaração Universal da ONU, né? Então a gente tem normas nacionais e internacionais. Então o nosso direito aos princípios básicos humanos devem ser respeitados também fora do Brasil, né? Até coloco aqui uma citação. Então, o direito internacional dos direitos humanos consiste no conjunto de direitos e faculdades que garante a dignidade do ser humano e se beneficia de garantias institucionais, internacionais e institucionalizadas, como, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? O direito humanitário, aqui já mais específico, então. Então, o direito internacional dos direitos humanos, de uma maneira geral, né? O direito humanitário, ele vem falar sobre regras de combates e conflitos. Então, a gente coloca lá, conjunto de normas internacionais aplicadas nos conflitos armados, internacionais ou não internacionais, limitando o direito das partes em conflito de escolher livremente os métodos e os meios utilizados na guerra, ou que protege as pessoas e os bens afetados, ou que possam ser afetados pelo conflito. Então, são regramentos internacionais que vão ali dar algumas diretrizes nos combates internacionais ou nos combates nacionais. Professor, mas depois da Segunda Guerra Mundial não teve mais conflito, nunca mais teve guerra, nunca mais teve nada. Então a gente tem teve a guerra do Iraque, tem ainda a guerra no Afeganistão, tem a guerra lá de Israel, Palestina, tem a guerra lá do islamismo, dentro da região do islamismo, dois segmentos que estão sempre em conflito, né? Temos conflitos armados, por exemplo, na Venezuela, que está tendo vários problemas. Então, nós temos pelo mundo, né, vários conflitos armados, né? Não tão grande quanto a Segunda Guerra Mundial, mas temos, né? Então, foram criadas normas para dar algumas diretrizes, limitando, né, a forma, os métodos e os meios que serão utilizados na guerra, protegendo pessoas e os bens afetados ou que possam ser afetados pelo conflito, né? Uma das principais convenções, né, que fala sobre isso é a Convenção de Genebra, que é de 1864, que inclusive criou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Quando a gente fala aí de Cruz Vermelha, né, pelo mundo, etc., vem da Convenção de Genebra e vem da proteção de conflitos armados. Beleza? Aí a gente tem várias outras convenções e protocolos que falam também sobre essas limitações, né? Um outro ponto também importante é o direito de Haia, que ele apresenta limitações das condutas procedidas pelos combatentes quando da ocorrência de conflitos armados, construção de limites à atuação dos conflitantes quanto aos meios empregados para a obtenção dos fins pretendidos. Por que hoje a gente ainda não teve uma guerra nuclear, uma bomba nuclear igual Nagasaki e Hiroshima? Porque existe, além da Convenção de Genebra, também existe o de Haia, que proíbe, que limita, coloca barreiras, né, para determinados métodos, metodologias de combate. Então não pode o país sair por aí soltando bomba nuclear, igual a Coreia e Estados Unidos ficam aí discutindo e assim por diante, tá? Então quando a gente fala de direito humanitário, dentro da proteção internacional dos direitos humanos, a gente está falando de um segmento de regras e normas
que apresentam limites, barreiras, diretrizes, orientações quanto a conflitos armados, beleza? Por último, nós temos o direito internacional dos refugiados. Então, são um conjunto de normas que apresentam regras de proteção aos refugiados. Primeira pergunta, o que são refugiados? Então, essas próprias normas nos dizem: toda pessoa que, por bem fundado receio ou com dente ameaça de perseguição por razões de raça, opinião política, grupo social, etc., não podem ou não querem permanecer no estado em que tal perigo seja iminente para a sua vida ou incolumidade física. Tá? Então são pessoas que tenham um receio fundado, né, de que ele não pode permanecer naquele estado onde ele tem a sua naturalidade por perigo de vida ou de incolumidade física. Tá? Inclusive foi criado esse Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que a sigla é ACNUR, A-C-N-U-R. Inclusive a gente tem aqui no Brasil, eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco ali o site, que é um órgão específico da ONU que toma conta, né, diretrizes e normatizações quanto aos refugiados. Quando a gente fala sobre direitos específicos dos refugiados, a gente tem a Convenção de 51, que apresenta algumas diretrizes e alguns princípios importantes. Princípio do não refoulement, tá? Onde os indivíduos, os refugiados, não possam ser mandados contra sua vontade para um território onde ele será exposto ao perigo ou para um território terceiro, que esse terceiro pode mandar ele para o território onde ele corre perigo. Então, por exemplo, o Brasil não pode mandar um argentino para a Argentina, sabendo que lá ele corre perigo. E ele também não pode mandar esse argentino para o Paraguai, sabendo que o Paraguai vai mandar ele para a Argentina e lá na Argentina ele corre perigo. Tá? Então esse é o primeiro princípio. O princípio da não discriminação, por si só já fala, né? Não pode haver qualquer tipo de discriminação quanto aos refugiados. A gente tem discriminação da mulher, né? Discriminação racial, discriminação cultural. A gente também não pode ter a discriminação dos refugiados. Nós temos essa Convenção de 51, ela acaba se tornando um Estatuto Pessoal do Refugiado, é como se fosse uma constituição para os refugiados, que muitas vezes eles abrem mão da sua naturalidade e ficam, né, sem país, então eles têm esse estatuto como se fosse uma constituição. Inclusive na Olimpíadas, a última que teve, onde que foi a última agora? Eu não me lembro, né? Foi no Brasil, 2016, e aí esse ano, né, 2020, no Japão não teve. Eu não lembro qual evento esportivo agora, acho que foi a Olimpíadas, que algumas pessoas, elas praticaram, né, participaram do evento esportivo sob a bandeira da ONU, sob a bandeira de refugiados. Então eles não estavam representando nenhum país, eles representavam a ONU como um refugiado, né? Proibição da punição por entrada ou permanência irregular no país onde se solicita refúgio. Então, por exemplo, os venezuelanos que pedem refúgio no Brasil. O Brasil não pode proibir, né, a entrada ou permanência irregular dentro do país, porque eles estão em situação de refugiado, né? E as normas sobre o trabalho dos refugiados, sobre documentos de identificação e viagem. Então, esses refugiados que vêm da Venezuela, que hoje aqui já estão no Brasil inteiro, por exemplo, né? As formas como eles vão trabalhar, os documentos que muitas vezes constam como refugiado e assim por diante, estão também presentes nessa Convenção de 51, beleza? É muito importante vocês darem uma olhada nessa convenção, tá? Também nós temos o Protocolo de 67 e o Estatuto de 66, que juntamente com a convenção é uma teia aí de normas que vão positivar e vão dar regulamento quanto à vida desses refugiados em várias diretrizes, beleza? Então, pessoal, nessa aula de hoje, bem tranquilinha, tá? Não ficando adentrando muito, aprofundando muito, nem muita coisa complexa, nós estudamos 3 vertentes, 3 itens que falam especificamente dos direitos humanos em problemáticas internacionais: refugiados,
conflitos armados, sendo internacional ou não, e também o direito internacional dos direitos humanos de uma maneira geral, mas aplicada ao direito internacional. Essas três vertentes são principalmente faladas, né, pelo Trindade, eu já vou mostrar para vocês aqui, e são três itens, então, que falam sobre os direitos humanos específicos para esses casos. É lógico que, eu até coloco aqui, a gente tem que trazer todo o nosso conhecimento de direitos humanos para dentro dessa temática, convenções internacionais, nacionais, toda aquela questão geral de dimensões dos direitos humanos, direito à vida, direito à liberdade, etc. Tudo aquilo também faz parte dessas três vertentes. Mas, além dessas diretrizes gerais, para esses três casos, principalmente os dois últimos, refugiados e conflitos armados, nós temos algumas diretrizes específicas para essas problemáticas que têm caráter internacional. Beleza? É só uma explanação de uma maneira bem generalizada que eu estou passando para vocês. E aí, em continuação, o que eu vou pedir para vocês? Tá? Eu vou pedir para vocês que acessem esses dois links que estão aqui no slide, que serão essas duas páginas. Aqui é de um site que eu gosto muito, direitoshumanos.net. Ele tem várias temáticas que falam sobre direitos humanos, convenções, normas, explicações, conteúdos. É muito interessante esse site, tá? E nesse link que eu coloquei ali no slide, ele fala, é um texto bem grande, que é sobre o direito internacional dos direitos humanos, direito internacional humanitário e direito internacional dos refugiados, né? De quem que é este texto? Este texto é do nosso Antônio Augusto Cansado Trindade, que é o jurista brasileiro que fala sobre as três vertentes. Então, deem uma olhada, pelo menos de maneira superficial aqui, neste texto, que vai apresentar bem mais detalhes do que eu explanei para vocês dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula não, dentro da nossa aula EAD, né? E por último aqui, pessoal, também dê uma olhada nesse site, que é o Alto Comissariado da ONU, aqui dentro do território brasileiro, que fala sobre os refugiados. Então tem bastante normas, questões de proteção, né, para doação, como é feito o trabalho, conheça a história, refugiados e tal. Então é o site da ONU, especificamente do Alto Comissariado de Proteção aos Refugiados, que é aqui a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então é o site aqui desse ACNUR, tá? Tem bastante coisa falando sobre os refugiados, beleza? E aí na próxima aula a gente entra dentro da proteção regional e multiculturalismo. Beleza, pessoal? Obrigado, boa noite. Amanhã a gente conversa e eu aguardo o trabalho de todos vocês para me fechar a nota lá, tá certo? Tchau, tchau.